Inclusive, Deus tinha, alguns chamam de Jeová, né? Jeová tinha uma esposa chamada Xerá. Isso está na Bíblia. Então tá na Bíblia. Qual texto? Então, aí você tem que estudar hebraico, você tem que estudar a Bíblia. Agora, Nicórdia, eu estudei hebraico. Então, eu sou professor de hebraico. Qual o texto? Você me chama aqui, que eu vou trazer, né, a esposa de Deus. Escritinho no meu computador. Então, pra... Com certeza isso é... Você tá falando sério? Ih, rapaz. Padre, vou fazer a pergunta básica, que é a pergunta do tema, que nós convidamos, e a gente vai, cada um esperando o outro aqui, a gente vai crescendo aqui nesse tempo de debate. Qual Bíblia Sagrada é a verdadeira e por quê? Olha, para mim essa pergunta ela é muito ampla, né? Se você perguntar para mim entre a Bíblia, que tem 66 livros, e 73 livros, eu vou te dar uma resposta. Se você fala simplesmente qual a Bíblia Sagrada que é verdadeira, a minha resposta vai ser bem outra. Mas como você citou as duas, veja bem, eu poderia dizer que as duas são verdadeiras. Porque a Bíblia evangélica, ela tem 66 livros. E todos esses 66 livros estão dentro da Bíblia católica. Todos eles. Então, se eu falar para você que a Bíblia evangélica é verdadeira, a Bíblia católica é, porque todos eles estão dentro da Bíblia católica. A questão é que a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Que foram os católicos que escreveram? Não. Foram os judeus que escreveram, só que escreveram em grego, né? Na época pós-exílica. E esses livros constaram do Antigo Testamento, de uma Bíblia chamada Septuaginta, ou Bíblia dos 70, e essa Bíblia foi muito usada pelos apóstolos, por Jesus Cristo na época. A gente sabe disso porque quando o Novo Testamento cita versículos do Antigo Testamento, os versículos que o Novo Testamento citam, a grande maioria está ipsis literis na Bíblia grega, né? Da mesma maneira, inclusive com o mesmo tipo de grego, acentuação, declinação e tudo mais, do grego da Septuaginta. E como Jesus usou a Septuaginta, como os apóstolos usaram a Septuaginta, como os escritores da Bíblia, aqueles que finalizaram, né, o cânone, usaram a Septuaginta, a gente, então, nós católicos consideramos esses 7 outros livros sagrados também. Ok. Luciano, vou fazer a mesma pergunta para a gente começar a nortear o nosso bate-papo aqui. Qual Bíblia Sagrada é verdadeira, evangélica de 66 livros ou católica de 73 e por quê? Eu tenho que concordar com a primeira declaração do padre Cleudon, com muita coisa do que ele disse, a gente tem poucas diferenças aí. Eu tenho de concordar que tanto a Bíblia de 66 livros quanto a Bíblia de 73 livros tem uma tradição muito forte. E eu devo acrescentar um detalhe interessante. Se você está familiarizado com vídeos no YouTube, você vai ver apologistas evangélicos falando que Lutero, por exemplo, tirou os 7 livros, ou que ele restituiu um certo cânon, uma coisa parecida. Isso não aconteceu, a gente quer fazer um esclarecimento inicial. Todas as Bíblias protestantes, até 1800 aproximadamente, continham esses 73 livros. Isso talvez seja uma surpresa para muitos evangélicos e mais ainda para os católicos. Lutero não tirou livro nenhum. Esses livros, que a Igreja de Roma chama de deuterocanônicos, mas que a tradição chama de apócrifos, até o Concílio de Trento eles eram chamados de apócrifos. Esses livros, eles fazem parte da Bíblia original do Martinho Lutero, fazem parte da edição original da King James, que é a mais famosa Bíblia protestante da história do mundo, a King James de 1611, estão lá todos os 73 livros. Mas ainda assim, não são palavra de Deus, esses 7 livros a mais. Como é que a gente sabe disso? Bom, o Dr. Cleudon mencionou que uma evidência de que esses 7 livros deveriam ser considerados como palavra de Deus é o fato de que eles apareciam na versão dos 70, na tradução que foi feita do hebraico para o grego antes de Cristo, pelos 70. O problema é que os 70 traduziram outros livros também. A gente não tem um manuscrito só da tradução dos 70. Tem 3 grandes unciais, que são o Códex Sinaíticos, o Códex Vaticanus e o Códex Alexandrinus. O Sinaítico, o Vaticano e o Alexandrino são grandes manuscritos antigos da versão dos 70. E cada um deles tem uma lista diferente de livros. Então existem edições da Septuaginta que contêm, por exemplo, o 3º e 4º Macabeus, que não fazem parte da Bíblia católica. Que contém, por exemplo, Salmo 151, a oração de Manassés, por exemplo. Então, 2º Esdras, 3º Esdras, 4º Esdras em algumas edições. O livro de Enoque aparece em algumas tradições, algumas versões tradicionais. Onde eu estou querendo chegar com isso? Em primeiro lugar, não existia um único cânon, uma única lista oficial de livros sagrados da Septuaginta. E, para encerrar, é verdade que a maior parte, concordo 100%, a maior parte das citações feitas pelos autores do Novo Testamento, das citações que eles faziam do Antigo Testamento, não se basearam na Bíblia hebraica, mas se basearam na versão dos 70. Eu concordo plenamente com o Dr. Cleudon. Por outro lado, a gente tem que lembrar que esses autores do Novo Testamento nunca citaram o texto desses 7 livros como sendo palavra de Deus. E além disso,
Lá em Alexandria, que é o lar onde surgiu a versão dos 70, não existia, não era aceito um cânon da Septuaginta. Eu vou pedir 1 ou 2 minutinhos só para concluir o raciocínio. Eu sei que é uma fala inicial que deveria ser um pouco mais ágil. Eu vou concluir o raciocínio, depois o senhor vai ter mais um tempinho, tudo bem? Deixa eu tentar explicar. É assim, não houve um cânon da Septuaginta, da versão dos 70. Por exemplo, os judeus que escreviam em grego e que citavam a versão dos 70, como Flávio Josefo, por exemplo, Flávio Josefo disse, diferente dos pagãos, que tem muitos livros religiosos, muitos livros sagrados, nós judeus temos apenas 22 livros. Só que os 22 livros que o Flávio Josefo cita, que são palavra de Deus, são cânon sagrado, são exatamente os mesmos 39 que aparecem nas Bíblias evangélicas hoje. Do mesmo jeito, Filon de Alexandria, ele era de Alexandria. O nome já diz tudo. Filon de Alexandria, ele nunca cita nenhum dos 7 livros deuterocanônicos ou apócrifos, desses livros a mais que aparecem na Bíblia Católica, nunca cita como palavra de Deus. Ok. Padre. Bem, se você pegar o livro de Judas, tá? O livro de Judas é uma página. A gente não pode nem dizer que é um capítulo, porque ele é uma página de um capítulo. Super curtinho. Você vai ver que ali, Judas, que é um livro considerado sagrado, canônico, ele vai citar vários livros ali, que inclusive não são nem esses 7. São livros que hoje nós consideramos apócrifos. Ele vai citar... Enoque, por exemplo, que o Luciano citou. Exatamente, o livro de Enoque, os 12 patriarcas, e o livro dos vigilantes e tudo mais. A Assunção de Moisés. Ele vai citar ali, né? Você pega, e daí você fala assim, nossa, mas ele citou livros que não são sagrados. Quando Jesus fala, por exemplo, da torre que caiu, lembra? Uma torre... Que matou 46 Que matou 46. Da onde que Jesus tirou aquilo ali? Livros, entendeu? Que não estão na Bíblia. Então, o grande problema foi esse. Imagina você na posição da Igreja Católica, tá? Então, durante séculos, esses 7 livros são considerados sagrados. Durante séculos. Por um grupo que pegou aquele cânon, que tem esses 7 livros, e esses 7 livros aí são sagrados. Aí veio Jesus, vieram os apóstolos, usaram a Septuaginta, citando a Septuaginta, que considera esses 7 livros sagrados. Aí a Igreja começa a usar o latim, a Igreja Católica começa a usar o latim como a língua oficial. Pede para Jerônimo pegar essa Bíblia em grego e traduzir para o latim. Ele traduz os 73 livros em latim. E durante séculos, a Igreja Católica usa esses 73 livros, dizendo no mundo inteiro, divulgando para o mundo inteiro que esses 73 livros são sagrados. Depois, como que a Igreja Católica vai chegar e dizer que 7 livros não são sagrados? Então, mas na sua narrativa, aonde que documenta que esses 7 livros são sagrados para os judeus? Porque os 7 livros a mais da Igreja Católica estão no Antigo Testamento. Então, sim, a autoridade são os judeus. Os judeus. Aonde que documenta que era sagrado para eles? Porque a história documenta no Tanar, hoje, não tem os 7 livros a mais. Então, como documentar isso? Porque esses 7 livros pertenciam ao Antigo Testamento, até o ano 73. O ano 70, Jerusalém foi destruída, no ano 70, e aí fugiram os judeus que sobraram, ali na Guerra dos Macabeus. Uns foram para Massadas e outros foram para Jafa. Lá em Jafa, tá, eles tomaram a decisão de pegar só esses livros aí, não 73, né? Só os livros do Antigo Testamento. Pegar os 39 livros, aí tirou ali naquela reunião, tirou os 7 livros, e eles tomaram a decisão de só falar hebraico, porque não era só o hebraico que era falado. O hebraico era falado no templo, na sinagoga, nos cultos, nas festas, mas no dia a dia era o aramaico. E o grego, que era uma língua internacional da época. E aí eles falaram assim, não, a nossa língua oficial vai ser o hebraico, e o nosso livro sagrado serão os 36 livros. 39 livros. São os 39 livros. Ali eles tiraram esses 7 livros, entendeu? Okay. Agora, foram os judeus que escreveram, não foram os católicos. Os judeus que escreveram. E durante o exílio e o pós-exílio, esses livros aí, todos eles reverenciavam como canônicos. Os judeus que escreveram e eles que tiraram também. Luciano. Então, infelizmente eu discordo, assim, respeitosamente, de que eles eram aceitos, de que esses 7 livros foram considerados como canônicos, quer sejam pelos judeus, quer seja pela igreja cristã, antes do Concílio de Trento, já na Contra-Reforma. Em 1546, morreu Martinho Lutero. Nesse ano, a igreja começou, ela estava num processo de resposta ao protestantismo, e ela oficializou um cânon que já havia sido ensaiado em algumas listas anteriores, como por exemplo no Concílio de Roma, ou assim chamado Concílio de Roma, de Hipona e de Cartago. Não são concílios universais da igreja. São sínodos menores e eles não tinham poder vinculante. São sínodos ocidentais e não, são sínodos ocidentais, não gerais. E não tinham poder vinculante. Tanto é que, por exemplo, no final de alguns sínodos, se menciona, nos cânones dos sínodos, que eles solicitam a aprovação do sínodo por parte da Igreja Universal. Quando a gente fala de universal, a gente não está falando do movimento lá de Edir Macedo, tá, pessoal? Bom, o que acontece?
Só em 1546 que a igreja se coloca dogmaticamente, afirma dogmaticamente pela primeira vez, a igreja de Roma, que esses 7 livros fazem parte da revelação, da Bíblia Sagrada. Só que a gente tem um problema, porque o que é católico? Né? Católico normalmente é traduzido como universal. O sentido básico da palavra é universal. Do latim, sim. Ao pé da letra, do grego, vem de katá, que é uma preposição que quer dizer, aqui tem o sentido de acordo com, segundo ou seguindo, e o holos. Holos é aquele que é o todo. Daí vem holística, por exemplo, e assim por diante. Católico é aquilo que segue o todo. Mas será que o todo da igreja concordava no passado em aceitar esses 7 livros? Não, nada mais longe da verdade. Se você pega, por exemplo, os grandes doutores da igreja, e quando eu estou falando dos grandes doutores, os grandes doutores da igreja católica, que eram grandes estudiosos da Bíblia, como São Jerônimo, por exemplo. São Jerônimo ele é conhecido por ter traduzido a Bíblia para o latim, conhecido como a Vulgata Latina, que no Concílio de Trento se tornou a Bíblia oficial da Igreja Romana. São Jerônimo ele escreve um prólogo chamado Prólogos Galeatos, no qual ele declara que apenas os 22 livros, e lembre-se, quando a gente fala 22 livros, são 39 da Bíblia evangélica de hoje. Apenas os 22 livros que fazem parte do cânon da Bíblia hebraica devem ser considerados como palavra de Deus. E esse prólogo deve ser considerado como galeatos, isso é, como um capacete, para impedir as pessoas de aceitarem outros livros como palavra de Deus. Veja, quem está falando não é menos do que São Jerônimo, que foi o próprio criador, o gerador da Bíblia oficial da Igreja Católica Romana. Sim. Mas Jerônimo não é um caso isolado e não é a opinião, o palpite particular dele. A gente pode falar, por exemplo, de Santo Atanásio. Santo Atanásio é considerado o pai da ortodoxia, porque ele foi o campeão no Concílio de Nicéia que desmentiu o herege chamado Ário. Ário de arianismo. Exatamente, o Ário dizia que Jesus não era Deus. A natureza de Cristo e tudo mais. Aí veio Santo Atanásio e ele desmontou todos os argumentos do Ário e ele entra para a história como o pai da ortodoxia. Sim. Mas Santo Atanásio também escreve a respeito do cânone. Ele escreveu várias cartas por ocasiões de festas. E numa das cartas festais de Santo Atanásio, acho que a epístola, já achei, a epístola festiva número 39 para o ano 367. Santo Atanásio diz: há, portanto, do Antigo Testamento 22 livros em número, que foram entregues para os judeus, etc. Tal. Aí ele diz, para maior exatidão, outros livros que foram escritos não devem ser considerados como parte do cânon, mas são bons para a leitura daqueles que se unem a nós, que querem instrução para a piedade. E aí ele menciona a sabedoria de Salomão, a sabedoria de Siraque, Esther, Judite, Tobias, que são chamados, aquilo que é chamado de o ensino dos apóstolos, Adi da Rê, e o pastor de Hermas. Mas os anteriores, isso é, os 22 livros que ele tinha citado, que são os livros da Bíblia evangélica, mas os anteriores, meus irmãos, são incluídos no cânon. E esses posteriores, são meramente lidos. Isso é, o mesmo hábito que as Bíblias protestantes tinham. Existe um cânon, que é aquele do Antigo Testamento, que era citado. Veja a questão de citação. O padre mencionou... Seu tempo acabando, Luciano. O padre mencionou que a carta de Judas menciona a Assunção de Moisés, livro de Enoque, etc. É verdade. O problema não é a citação. O apóstolo Paulo menciona Cleantes, Epimênides, Menander e outros autores gregos, poetas gregos pagãos, etc. O problema não é a citação. A questão é que uma citação pode ter a referência de assim diz o Senhor. A gente vê, no caso Bom, eu vou passar a palavra para ele depois. Porque você fala muita coisa, aí ele tem que rebater muita coisa. Então, padre, ele citou aí tanto Jerônimo, que é o grande nome da Bíblia Católica, não tem nenhum nome que chega perto de São Jerônimo, da Bíblia Católica, que fez a Vulgata, que não é exatamente a primeira Bíblia em latim, porque tem a Ítala antes e tudo mais, ele só mas ele corrigiu a outra. Para o latim mais popular. E ele também cita um doutor da igreja, que foi Atanásio. Parece que está bem documentado historicamente que a Bíblia verdadeira, ela tinha 22 livros. Quando eu falo 22 livros no Antigo Testamento, gente, para quem não tem conhecimento mais técnico, os 22 livros da Bíblia hebraica é porque Crônicas é um livro só, Esdras, Neemias para eles é um livro só. Então, são os mesmos 39 livros da Bíblia evangélica. Então, os 39 livros da Bíblia evangélica do Antigo Testamento correspondem aos 22 da Bíblia judaica. Bem, nós estamos falando de um livro que nem é nosso. Né? A gente não tem que ir pelo o que o Jerônimo pensa ou o que o Atanásio pensa. A gente pegou um livro dos judeus, é um livro sagrado deles. Quem vai dizer que é sagrado ou não é o judeu. Depois vem a Igreja Católica, que adota os livros da religião judaica. Então o senhor fica nesse momento contra o próprio Jerônimo? Não é contra. Deixa eu explicar. É todo um processo histórico e a gente precisa entender o processo histórico. Nós pegamos os livros do judaísmo, que são esses 22 livros, ou 39, como queira. Nós adotamos esses livros aí. Tá? Por quê? Porque é a tradição de Jesus, judaica. É a vida de Jesus, é a religião de Jesus. E não dá para entender o Novo Testamento se a gente pegar o Antigo Testamento e jogar ele fora. Não tem como. A gente precisa contextualizar o Novo Testamento usando o Antigo. Os nossos livros sagrados é o Novo Testamento. Esse é o livro do cristão.
que não estou dizendo que o Antigo não seja. Nós pegamos, a Igreja Católica assumiu como um livro canônico, como um livro dela, né? Mas esse livro aí, quem pode dizer que aquele livro é sagrado? Não é sagrado, é o judeu, não é nem a Igreja Católica. A Igreja Católica adotou esses livros como sagrados, porque para os judeus esses livros eram respeitados. Na época de Jesus, bem, se Jesus aceitou Macabeus como um livro sagrado, Sabedoria como livro sagrado, Eclesiástico como livro sagrado, quem é a Igreja Católica para dizer que não é sagrado? Então o que a igreja fez foi só reconhecer. A igreja reconheceu. Aí existe um processo. Então tinha vários, vamos dizer assim, cânones. Uns, até Marcião, que era considerado quase que herege para muita gente. Em alguns cânones... Para toda a gente, né, o Marcião, porque os católicos evangélicos vão dizer que ele era... Tinha o cânon de Ario, tinha o cânon de Marcião, tinha o cânon de vários, tinha muitos propostas cânones, de cânon. Propostas, né? Em uns entrava Apocalipse, em outros não entrava Apocalipse. Para muitos, a Didache, que seria como se fosse um catecismo dos primeiros cristãos, né? Era canônico, era para ter entrado. Pastor de Hermas também. Era para ter entrado. Só que daí, uns aceitavam, outros não aceitavam. Por isso teve o concílio. Então, mas a gente tá falando de livros do Novo Testamento. Então, livros do Novo Testamento, através dos concílios... Não. Ok. Estávamos falando dos 22 livros, que são os 39 do Antigo Testamento até então. Sim, mas quando você cita Apocalipse, Pastor de Hermas e Didache, a gente tá falando do cânon do Novo, que não tá em debate. Sim, mas... Que o cânon do Novo Testamento católico, o evangélico, é o mesmo. Sim, só que daí foi aprovado no Concílio de Trento que ele falou ali, entendeu? No Concílio de Trento que foi se fechando o cânone e foi dizendo, não, a Didache não vai ser inspirada, é um livro que deve ser lido, Apocalipse de Pedro é um livro que pode ser lido, Apocalipse de Maria pode ser lido. Hermes, que é tipo um Apocalipse também. O Apocalipse de Paulo pode ser lido, mas não devem ser considerados canônicos. Agora, quando ele fala assim de quarto, Macabeu, aí a gente tá falando de Antigo Testamento, entendeu? Por isso que tem que diferenciar. Em Trento bate-se o martelo, porque um fala que aqui é canônico, aquele ali tá falando que não é canônico. Então, já que Jerônimo traduziu... Então, o senhor entende que nós passamos, então, 1.500 anos nessa bagunça, sem saber exatamente qual é o livro da Bíblia? Não 1.500 anos, porque não foi... Mas foi 1546. Não, mas Trento não foi 1546, entendeu? Peraí, quando foi Trento? 1546, tá bem documentado na história, gente. Só procurar no Google. Trento é o concílio da Contra-Reforma. Sim, por causa de Lutero. A reforma Lutero bagunçou mais a cabeça. Então você entende que durante 16 séculos a igreja não tinha um livro oficial para chamar de seu? De Bíblia não. Existia o cânon, né? Aquela Bíblia. Como é que eu posso dizer? A igreja, ela já foi peneirando, entendeu? Deixa eu te explicar. Enquanto, por exemplo, a Espanha, a Itália, a França aceitam 23 livros, a Alemanha aceita 26 livros. Bem, a Rússia aceita 27 livros. A Suécia aceita 28 livros. Então a gente precisa dizer aqui, olha, o que para a igreja, o que vai ser oficialmente da igreja? Quando chega e tiram 7 livros, aí é o estupim. Quando deu o estupim, teve que ser feito o Concílio de Trento para bater o martelo. Não, o Apocalipse, que não era considerado sagrado, o Apocalipse é sagrado. Lucas e Atos dos Apóstolos eram um livro só. Não, então ele vai ser um livro só ou vão ser 2 livros? Não, então vamos aceitar aqui a obra lucana como 2 livros. Luciano. Bom, concordo com quase tudo que o senhor falou novamente, tá? Só que o senhor mencionou que Jesus aceitou Macabeus como sagrado, isso não acontece. Eu nunca encontrei nenhuma referência, na verdade, não só eu. Inclusive, a própria Enciclopédia Católica fala que não existe uma citação direta, ela admite que não existe uma citação direta dos deuterocanônicos como sendo palavra de Deus. Dentro do Novo Testamento. Então, Jesus não aceitou, não é que ele aceitou Macabeus como sagrado. Não existia um cânon de Alexandria. Os judeus que eram lá de Alexandria, eles falavam, olha, só tem esses 22 como palavra de Deus, era o caso de Filon de Alexandria. Judeus de língua grega que citavam a Septuaginta, a versão dos 70, o tempo todo, assim como os autores do Novo Testamento, outros judeus de língua grega, também diziam que só tinha os 22, que só os 22 eram palavra de Deus. Os pais de língua grega, então eu mencionei Santo Atanásio, que escreve em grego, mas ele não foi o único, tá? Então a gente pode mencionar, por exemplo, a gente mencionou São Jerônimo, não vamos diminuir essa revisão que ele fez, porque ele trabalhou, São Jerônimo trabalhou durante décadas para revisar a Ítala, e é muito importante que ele se mudou lá para Jerusalém, depois foi para Belém, e ficou as últimas décadas da vida dele lá, ele estudou hebraico primeiro, na Igreja da Natividade. Ele, quando foi comissionado para produzir a Vulgata, ele já era fluente em grego, ele era absolutamente fluente em grego, e aí ele foi estudar o hebraico, ele estudou com os sabinos, etc, depois foi lá para Belém, até ganhar fluência no hebraico, para se meter a fazer a revisão da Ítala. Foi um trabalho extremamente competente de São Jerônimo, ele é um dos gigantes intelectuais da igreja cristã, não só da igreja de Roma, mas da igreja cristã como um todo. E eu mencionei São Jerônimo, que diz muito claramente, olha, deve existir um capacete, chamado de Prólogos Galeatos, deve existir um capacete na cabeça de vocês para não aceitar outros livros, fora esses 22, como palavra de Deus. A gente considera o testemunho de Santo Atanásio, que é o gigante da ortodoxia, mas também devemos mencionar
São João Damasceno, São João de Damasco, da Síria, que também defende o cânon dos 22 livros. São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Naziano, um dos padres capadócios, tá, da Igreja Oriental, também defende o cânon de 22 livros. E assim por diante a gente poderia prolongar indefinidamente. Aí o padre, o doutor, ele fala corretamente que igrejas diferentes chegaram a ter cânones diferentes, chegaram a ter edições da Bíblia diferentes. Mais uma vez, eu quero dizer que a minha opinião pessoal, e eu não estou sendo dogmático, minha opinião pessoal é que Lutero estava certo de incluir os 7 livros como livros importantes para a gente conhecer a história do período entre os testamentos e assim por diante, mas não como palavra de Deus. Então, várias igrejas locais, elas tinham edições mais completas, digamos assim, ou edições mais completas, eu vou me corrigir, não mais completas, edições que continham grande parte do Deuteronômio. Se eu falo mais completo, eu estou errado. Estou me contradizendo. Então, que continham deuterocanônicos, continham apócrifos, tinham o 3º, 4º, Esdras, Manassés e etc. Mas, a questão, mas isso é coisa dos judeus. Vamos ver o que para encerrar, que eu sei que o tempo está corrido, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2, está escrito assim: qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhes foram confiadas. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo está dizendo: gente, esse assunto de Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, isso é coisa dos judeus. É o cânone deles que está valendo. Nisso o padre concorda. Ele falou aqui que tem a ver com os... E o que 1 Macabeus 9:27 fala? 1 Macabeus 9:27 diz assim, na Bíblia Católica: desde o tempo em que tinham deixado de aparecer profetas na terra de Israel, nunca houve uma tribulação como essa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o profetismo, isso é, as revelações, a inspiração, o profetismo, já tinha deixado de existir no tempo relatado em 1 Macabeus 9:27 da Bíblia Católica. Um outro detalhe interessante, segundo Macabeus 15:38, vamos ver, para encerrar, vamos ver se eles consideravam, os autores dessa literatura apócrifa, se eles consideravam isso uma palavra de Deus. Segundo Macabeus 15:38 diz assim: também eu aqui, por enfim, ao meu relato. Bem, deixa eu só abrir um parênteses, que isso é covardia, né? Trazer vocês dois com laptop, eu aqui só com a minha cabeça, né? Isso é covardia. Deveriam ter falado pra eu trazer também minha Bible Works e meu computador aqui, porque daí eu ia falar também quilometricamente. É verdade. Então Um dia você chama a gente pra ir lá na sua igreja católica debater e lá você leva o seu também. É que eu tenho que citar... Mas o pessoal que tá assistindo tá vendo. Por uma questão de peso, eu não conseguiria carregar todos os livros que eu tô citando, e principalmente a Bíblia Católica e tudo mais tal. Então eu tenho que ler realmente. E segundo Macabeus, capítulo 15, versículo 38, será que o autor do livro estava dizendo que ele era inspirado por Deus? Ele fala assim: também eu aqui, porém fim ao meu relato. Se o fiz bem, se ele estiver bem, adequadamente composto, era justamente o que eu queria. Na Bíblia de Jerusalém diz: se eu fiz bem, de maneira conveniente a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se escrevi vulgarmente e de modo medíocre, isso é o que eu pude fazer, fiz o melhor que pude. Quando ele diz isso, ele está dizendo claramente: olha, esse foi um esforço meu, e não coloque em Deus a culpa se esse esforço é um esforço limitado, medíocre, etc. Isso não é palavra de Deus. Quem começou? Eu comecei com quem? Com o padre? Então, fechou aqui. Eu tenho que fazer um intervalo, senão vou ser mandado embora daqui a pouco. Então, vamos pro intervalo e na volta a gente volta com esse tema. E aí, Bíblia Católica, Bíblia Evangélica. 66 livros, Bíblia Protestante, 73 livros, Bíblia Católica, mais algumas adições, né? Não são só os livros, mas algumas adições. Então, vira aí, a gente volta já. O padre ele falou que, poxa vida, se eu soubesse, tinha trazido a minha... Qual que você tinha falado? Meu notebook. Não, você falou de uma ferramenta que eu esqueci agora. Bible Works. Bible Works, que é super top. Deve ter, você estava dizendo que ele é muito caro pra caramba. Então. Eu vou piorar aqui a situação, porque eu tô com o livro aqui da FTB, e eu vou começar... Peraí, mas agora que eu guardei o meu computador... Não, mas isso aqui não é computador, não vai. O computador eu só tô no YouTube. Guardei tudo pra... A pergunta que eu quero deixar pra começar esse debate, esse segundo bloco, é o seguinte: os livros apócrifos da Bíblia, eles trazem alguns ensinos complicadíssimos. Então, por exemplo, em Tobias 6:8, ensina magia. Se você pegar um peixe, tirar as guelras do peixe, acender uma fogueira, e não sei o que e tal. Em Tobias 12:8-9, diz textualmente que dar esmolas perdoa pecados. Diz que dar esmola perdoa pecado. Em Eclesiástico 3:4, que pecados são perdoados através de oração. Então, se você... E tal. Em Macabeus, segundo Macabeus 12, ensina a oração pelos mortos. Né? Embora muitos católicos mesmo também oram pelos mortos. Enfim, em Tobias 5:15, tem um anjo lá que conta, mas é mentira, conta uma mentira. Em Judite 5:8, tem uma mulher que jejua, mas não esquece 40 dias. Ela jejua a vida inteira. Ela é uma mulher que virou adulta e nunca comeu nem bebeu. Tem muitas outras, tem aqui umas dezenas, eu tô usando aqui o livro da FTB. Como lidar com isso? Tudo depende da forma como você interpreta, né? Para uns, Jesus multiplicou os pães, para outros, Jesus partilhou o pão. Para uns, Jesus ressuscitou Lázaro, para outros, ele revivificou Lázaro. Então, depende, né, de como você interpreta. Para uns, Deus fez o homem do barro, né, e soprou no nariz dele, tá lá na Bíblia. Para outros, foi o Big Bang. E quando você fala que através do Big Bang
Deus fez com que o Big Bang acontecesse, você não está negando a Bíblia. Quando você fala que o homem veio do macaco, você não está negando a Bíblia, porque a ciência nem fala que o homem veio do macaco. A ciência diz que o homem veio do primata. O primata é um ser, e desse primata sai o macaco e sai o ser humano. Agora, quem pode me provar que esse primata não foi a imagem e semelhança de Deus? Você entendeu? E que esse primata aí é o que Deus fez do barro. Deus não Aí fez. você tem que, no mínimo, relativizar Gênesis. No mínimo, para não dizer outra coisa. Então, mas Eu vou relativizar para não dizer você negar. entende que tudo depende da forma como você interpreta? Quando você pega, entende, por exemplo, o pós-exílio e o exílio começou em 587 a.C. Isso. Só que quando o exílio começa, alguns livros da Bíblia já estavam escritos, mas não completamente. Muitos livros foram escritos no exílio. E muitos livros foram escritos no pós-exílio. De Jeremias pra frente, Inclusive, por Ezequiel. exemplo, muitos evangélicos condenam os católicos porque adoram imagem. A Bíblia mostra que Deus mandou fazer imagem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia mostra que os judeus, eles eram politeístas, sempre foram politeístas. Só com Ezequias e Josias que o negócio começou a mudar, entendeu? E foi no Você não pós-exílio... está defendendo o politeísmo, né? Não, eu estou dizendo que sempre existiu politeísmo no Antigo Testamento. Inclusive, Deus tinha, alguns chamam de Jeová, né? Jeová tinha uma esposa chamada Xerá. Isso está na Bíblia. Então tá na Bíblia. Qual texto? Aí você tem que estudar hebraico, você tem que estudar a Não, Bíblia. eu- Agora de cor... Eu estudei hebraico. Então, eu sou aí professor de hebraico. Qual texto? você me chama aqui que eu vou trazer... A esposa de Deus. Escritinho no meu computador Então, pra... com certeza isso é outro assunto. É um outro assunto, é um outro se tema. perdeu aí, gente. Não, eu Então vamos voltar para... Porque eu apresentei algumas heresias Não, é que importantes eu vou... que estão nos livros apócrifos. Não, eu vou entrar lá nos livros apócrifos. Então, no pós-exílio, ali no pós-exílio entra exatamente o monoteísmo. Aí eles começam a colocar em Deuteronômio, em Gênesis, um monte de versículos proibindo completamente imagem, completamente retrato, completamente qualquer coisa que seja. Tá? Os livros de Moisés para o senhor é pós-exílico? Não, os livros de Moisés, que Porque não lá foi já Moisés que proíbe escreveu... imagens, mas tá? lá já proíbe imagens. Não, calma aí. Os livros de Moisés, que não foi Moisés que escreveu, que nós estamos falando aqui de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é chamado de Pentateuco. Não, é outro debate agora, gente. Esses livros já estavam escritos, mas muitos desses livros sofreram inserções, mudanças no pós-exílio, inclusive na época do rei Josias. Essas mudanças da época do rei Josias e do pós-exílio foram exatamente os versículos que condenam as imagens. Bom, entendeu? o Josias não é pós-exílio. Ele é antes. Não, ele é antes, é 622 nós estamos Ele é falando, antes. mas ele implantou Jerusalém como o único templo, tá? Em todo mundo, ele mandou destruir Betel, os templos de Betel, de Dan, os Bamotes, todos os altares. Temos que das marcar outro montanhas. debate sobre esse tema, mas voltamos aqui para os Então, pros livros. deixa eu voltar lá. Além de alguns livros escritos, como Ezequiel, Jeremias, Daniel e alguns outros que foram escritos no exílio, muitos livros foram terminados no pós-exílio. Esses livros que nós estamos falando, os 7 livros, eles foram escritos mais ou menos no ano 250, na época de Ptolomeu Filadelfo II. Ptolomeu Filadelfo II, que é da época da Septuaginta, ele pediu para os rabinos traduzirem a Torá para o grego, né? E depois que eles fizeram isso em mais ou menos 70 dias, por isso que é Septuaginta, além de ser 73 anciãos, que alguns entendem isso como lenda, tá? Mas outros entendem isso como algo real, que aconteceu, porque foi documentado. Além de 73 anciãos judeus terem traduzido, eles traduziram em 70 dias. Depois que ele pegou esse livro, né, Torá, que eu estou dizendo aqui, é o Pentateuco, né? São 5 livros de Moisés. Ele colocou esse livro na biblioteca de Alexandria e pediu para eles traduzirem o resto. Nessa época que eles traduziram o resto, que eles escreveram esses 7 livros. Ok, Luciano, você que está se coçando aqui o tempo todo. Vai. Para voltar para o debate. É isso aí. Então, recapitulando. A gente, no caso do judaísmo, os judeus dos dias de Jesus, eles se apegavam bastante à tradição dos homens. Até hoje, na verdade. Até Quando hoje. a gente vai conversar com os judeus, eles valorizam muito o Talmud, valorizam muito, olha... digamos, Mishnah. exatamente, mas, por exemplo, Hillel falou isso, Shammai falou isso. A interpretação oficial dada pelos homens é a autoridade final. No tempo de Jesus Cristo, isso já acontecia. Lá em Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus ele disse assim: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. É em vão que eles estão me adorando, porque ensinam como doutrinas os mandamentos de homens. Ao falar isso, Jesus ele se posicionou de uma forma assim como um inaugurador do caraitismo, da corrente caraíta, da corrente que se volta para o texto. E a gente vai encontrar isso frequentemente nas palavras de Jesus, citando a lei de Moisés como autoridade, citando os profetas como autoridade, e não citando os homens como autoridade. Assim diz o Senhor. Então é o que Moisés falou, e etc. Isaías profetizou aptamente a vosso respeito, dizendo tais coisas, etc. Não é só o Senhor Jesus. Os apóstolos também citavam o cânon do Antigo Testamento, os 39 livros da Bíblia evangélica.
como palavra de Deus. É verdade, fizeram outras citações também, citaram livros até de pagãos, mas não como palavra de Deus. A Enciclopédia Católica admite que não existe uma citação direta dos deuterocanônicos, desses 7 livros a mais, como sendo palavra de Deus. O que acontece? O mesmo fenômeno a gente encontra hoje na Igreja Romana. Ela tem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mas também tem a palavra do homem, tem a tradição do homem. Só que o que eu estou tentando demonstrar nesse debate é que, primeiro, a palavra de Deus, ela não cita, tem como estranhos esses livros, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os próprios deuterocanônicos tratavam a si mesmos, não como palavra de Deus, não como revelação profética, inspirada por Deus. Mas olha, o profetismo, as revelações já tinham acabado anos atrás, naquele tempo que tinha profetas. Portanto, esses livros deuterocanônicos foram escritos num período de silêncio, um período em que não havia mais profecia. Eles não eram palavra de Deus. Os próprios deuterocanônicos falam isso, como eu já citei o texto dos Macabeus que menciona isso. Além disso, a gente fala de cânon de Alexandria, mas não teve um único cânon de Alexandria, porque a versão dos 70 tem edições diferentes que contêm, inclusive, outros livros que não são aceitos pela Igreja de Roma. Além disso, não é porque a igreja primitiva usava de fato muito frequentemente a versão dos 70, não é por causa disso que automaticamente ela aceitava esses outros livros. Prova disso é que os judeus que usavam a versão dos 70, judeus de língua grega, eles não aceitavam, eles diziam claramente que esses outros livros não eram palavra de Deus. E cristãos também, eu mencionei Santo Atanásio, que era de língua grega. É verdade que alguns dos grandes cristãos do passado, dos grandes santos da igreja cristã do passado, é verdade que alguns deles concordaram com a lista de todos os 73 livros. A gente pode incluir Santo Agostinho nessa história. Mas a Enciclopédia Católica fala, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino expressou questionamentos a respeito da autenticidade de deuterocanônicos. A gente está falando do doutor Angélico, tá? Da maior sumidade intelectual da igreja romana. E a gente mencionou assim, vários santos, e talvez fique, na opinião de algum ouvinte, a impressão de que a gente está falando de palpites. Olha, o santo tinha o direito de ter a opinião dele. Mas uma coisa é o santo dizer uma coisa, outra coisa é um papa falar. Então eu devo acrescentar, por exemplo, um dos 4 grandes doutores da igreja da antiguidade, São Gregório Magno, Gregório o Grande. Esse era papa. E ele falou claramente que ele não aceitava os livros dos Macabeus como palavra de Deus, como cânon. Eram úteis para leitura e para edificação, mas não era palavra de Deus. Resumindo então aquilo que eu estou tentando dizer. Primeiro, existe um testemunho interno dentro desses livros deuterocanônicos ou apócrifos de que eles não são inspirados, não foram revelados pelos profetas, que já tinha acabado esse negócio de profetas. Os profetas do Antigo Testamento já não recebiam mais, já não tinha mais profetas do Antigo Testamento. Existe um testemunho do Novo Testamento, um testemunho do Novo Testamento que cita como palavra de Deus aquilo que nós evangélicos cremos como palavra de Deus. Não estou dizendo que esses livros não sejam úteis, não estou dizendo que eles deveriam sair da Bíblia. Eu acho, inclusive, que deveriam ser colocados lá, como Lutero colocou, como a King James colocou, mas com aviso, olha, esses livros não fazem parte do cânon. Finalmente, se católico é aquilo que é universal, aquilo que, como diria São Vicente de Lerran, ele dá uma definição do que é católico, ele diz assim: católico é aquilo que a igreja, o magistério da igreja, sempre ensinou, é a fé que é sempre ensinada, em todos os lugares e em todos os tempos. Essa é a definição que ele dá para católico, no Comunitorium. Se essa definição é verdadeira, se católico é aquilo que a igreja universal ensina, a gente tem que deixar muito claro nessa conversa muito amistosa, muito agradável, foi um prazer imenso te conhecer, claro. Mas a gente tem que deixar bastante claro que não faz parte do depósito da fé católica. Esses 39 não fizeram parte até 1546, que é o ano da morte de Martinho Lutero. Então eles foram introduzidos ad hoc. Já apareciam em listas antes, em alguns concílios locais, mas que não tinham autoridade sobre toda a igreja, não faziam parte dos 7 concílios ecumênicos de toda a igreja. Tanto é que as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas, nunca aceitaram de forma definitiva exatamente o mesmo cânon da Igreja de Roma. Bem, como ele fala da Igreja Universal, dá a impressão que ele está defendendo mais a Igreja Católica do que eu, na verdade. Parece. Quando ele cita tantos santos, até Papa. A partir do momento, né, aí já foge até da minha alçada em discussão. A partir do momento que a Igreja Católica bate no Concílio de Trento, isso daqui é palavra de Deus, então é palavra de Deus. Eu acho muito perigoso a gente dizer, eu conheço um pastor, né, que ele vira e fala assim: para mim o Apocalipse de João não é inspirado. Então, se eu tiro, né, na época de Jesus, ele não cita Macabeus realmente, Jesus não cita. Mas se Jesus aceitou a Septuaginta, automaticamente a gente entende que Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, estava ali dentro. Se ele aceita a Septuaginta, não vai citar todos os livros como sagrados. Agora, ele era judeu, ele sabia de toda essa história que a gente está falando aqui. Que os livros foram escritos no exílio e no pós-exílio. Você entendeu? Quando Paulo escreveu o livro dele, você está aqui, 1 Coríntios, você acha que quando Paulo escreveu 1 Coríntios, ele acreditava que aquele livro ia se tornar canônico? Paulo escreveu na cadeia o livro de Colossenses. Um dos livros que ele escreveu na cadeia foi Colossenses, como carta, né? Quando ele escreveu o livro de Colossenses na cadeia, ele tinha consciência que aquele livro, para a igreja, ia ser canônico? Ele não tinha essa consciência. João escreveu para 7 igrejas da Ásia. Quando João escreveu, ele tinha certeza absoluta que aquilo ali ia entrar na Bíblia. Não. Eles não tinham essa certeza.
Isso daí foi a tradição da igreja, foi a igreja que foi usando esses livros porque eles eram apóstolos, foram santificando esses livros, tanto que hoje existe uma discussão, foi João que estava lá na cruz, né, quando Jesus morreu, foi aquele João que escreveu o Apocalipse? Porque existe muito pseudoepígrafo, quer dizer, põe o nome do apóstolo para todo mundo ler aquele livro achando que era. Os 5 livros de Moisés. Então todo mundo acredita que até Moisés escreveu sobre a morte dele. Como que ele ia morrer, do jeito que ele morreu, como é que foi o enterro dele, quem que enterrou ele. Você entendeu? Entendi. Então, O Luciano pra gente não é assim hoje. Parece que discorda, e eu quero ouvir também. Luciano, sua resposta aí a respeito dessa última fala do padre, que ele falou a respeito dos livros não serem escritos exatamente por Moisés, nem por João e tal, como você entende? Ou que Paulo não sabia que ele estava escrevendo, entrando para a Bíblia, aquela carta que ele fez lá na cadeia, como é que é isso? Tá. Bom, em primeiro lugar, a questão da autoria dos livros. Sempre vai ter quem vai questionar, inclusive tem os céticos, né, que não acreditam em absolutamente nada. Sim. Muitas vezes o liberalismo teológico é só uma máscara para o antissobrenaturalismo do teólogo. Muitas vezes ele apenas é um incrédulo, mas ele se disfarça. É o caso do Bart Ehrman, por exemplo, e de outros, né? Bom, no caso do Apocalipse, como é que a gente sabe da autoria joanina do Apocalipse, que não foi um outro presbítero João, por exemplo? Isso é definido linguisticamente por causa do vocabulário. Você é professor de grego, você vai perceber não só o vocabulário, mas o estilo joanino, ele quase escreve em português. A coine de João, coini, né, se a gente usar o grego moderno, o koiné, ou koiné, se usar a pronúncia iotacista, a coine de João é extremamente fluida, extremamente agradável de ler. Você vê que é basicamente o mesmo vocabulário que ele usou no Evangelho e nas Epístolas. Você pega, por exemplo, Evangelho de Lucas, a carta aos Hebreus, ou coisa parecida, você vai encontrar um grego muito mais polido em Lucas Atos, extremamente polido, mais sofisticado. Agora você vai vendo o corpus joanino. Então ele tem uma assinatura linguística que pelo estilo. Dá para reconhecer. Então, se você não é incrédulo, o erudito que não é incrédulo, ele sabe, não, é tudo o mesmo autor e etc. Então, existe uma erudição bíblica realmente que se baseia na fé. Assim, não é que ela se baseia na fé, mas ela está em harmonia com a fé. Existem bons motivos para a gente ser erudito. Não é suicídio intelectual acreditar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, aquilo que ela diz ser. Agora, será que esse pessoal realmente sabia que aquilo que eles estavam escrevendo tinha essa autoridade toda, a ponto de ser parte do cânon? Olha, sim, no caso de João é bastante evidente, né? Que ele estava recebendo uma revelação profética lá no Apocalipse, né? Quando ele escreve as 7 cartas, etc. Ele viu o glorificado Senhor Jesus Cristo, ele viu Jesus na glória, né? Glorioso. Ele viu o trono de Deus no céu, teve visões da glória e tal. Então é difícil imaginar que ele não sabia direito, era só palpite dele ou coisa parecida. Mas e no caso de cartas de Paulo e assim por diante? Bom, aí entra a questão que o senhor mesmo mencionou da apostolicidade. Ser apóstolo, do grego apostelo, significa ser enviado. Enviado por quem? Enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo com autoridade apostólica. Então eles estavam falando em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Esses homens cheios do Espírito Santo tinham autoridade para falar em nome de Jesus Cristo. A vocação do apóstolo São Paulo deixa bastante claro que Paulo foi chamado para falar em nome de Jesus Cristo. Então eles estavam ali com a autoridade do próprio Filho de Deus, do Verbo encarnado. Tá? É claro que a igreja tinha de aceitar como palavra de Deus, tanto é que o apóstolo São Pedro escreve em uma das suas epístolas que as cartas de Paulo estavam sendo distorcidas, corrompidas por algumas pessoas, do mesmo jeito que corrompem o restante das escrituras. Ao falar isso, o apóstolo Pedro está colocando as cartas do apóstolo Paulo em pé de igualdade com o restante das escrituras. Os profetas sabiam que era a palavra de Deus, tanto é que eles diziam: assim diz o Senhor. Quantas vezes, talvez 2000 vezes, eu estou chutando, não estou com o computador aberto, mas quantas vezes eles diziam: assim diz o Senhor? Eles sabiam que era a palavra de Deus. Já no caso dos Macabeus, por exemplo, eles dizem: olha, aqui é o meu palpite, meu pitaco, eu escrevi como me pareceu. Se eu escrevi direito, legal. Se foi medíocre, isso é o que deu para fazer. No tempo que ainda existia profeta, não sei o que lá, é claro que eles estão dizendo o quê? Que eles não pertenciam à mesma categoria, ao mesmo cânon, ao mesmo grau de inspiração que o cânon judaico aqui, padre. É o que eu estou falando, é relativo. João, ele realmente foi levado até o 3º céu, mas ele escreveu para as cartas da Ásia, 7 igrejas da Ásia. Essas cartas, a igreja foi levando como palavra de Deus. Para a igreja católica, isso foi se tornando palavra de Deus. E foi se fixando na tradição, você entendeu? Assim como os 7 livros a mais do Antigo Testamento. Realmente, Paulo, ele escreveu para Teófilo. Ele escreveu para um amigo dele, que ele estava ali com Filemon,
de repente estava ajudando ele na cadeia, mas Filemão, ali ele tinha um escravo que não pertencia a ele, e se ele ficasse com aquele escravo que fugiu, é como se ele estivesse roubando aquele escravo do dono. Então ele fala assim, olha, ele escreveu uma carta e disse pro escravo, você vai voltar pro dono, né? E eu tô escrevendo uma carta aqui para ele te tratar, para ele não te castigar, porque você aceitou Jesus, você agora é discípulo do Senhor, e ele também é discípulo do Senhor, então ele não vai te tratar como escravo, agora ele tem que te tratar como irmão. Então você vai chegar lá, ele não vai te matar porque você fugiu, e você tá voltando porque eu tô pedindo para você voltar, porque eu tô me sentindo ladrão pegando um escravo que não é meu. Então isso daí, com a tradição da igreja, esse livro dele foi se tornando canônico. Existem livros que para os estudiosos não foi Paulo que escreveu. Nós temos, por exemplo, as cartas proto-paulinas, que foi Paulo que escreveu. Nós temos a Deuteropaulinas, que foi a escola de Paulo que escreveu. Ou então Paulo escreveu, mas alguém foi lá e colocou alguma coisa mais para completar. E temos a Tritopaulina, que não foi Paulo que escreveu, que para nós é o caso de Tito, 1º e 2º Timóteo. Você vai ver uma igreja muito mais adiantada, uma igreja toda hierarquizada, que você não encontra isso nas cartas de 1 Coríntios, você não encontra isso em 1 Tessalonicenses, tem até diaconisa, entendeu? E outras coisas mais que a gente vê lá, evangelista, vê pastores, vê uma porção de coisa, numa igreja que é bem... Diaconisa não, tem Romanos diaconisa. É uma igreja bem hierarquizada quando a gente pega Timóteo, que a gente vê que é uma linguagem bem mais evoluída, a não ser que Paulo tenha feito uma pós-graduação para depois escrever aqueles livros lá. Então, a gente percebe através da crítica literária que provavelmente deve ter sido uma escola. O que acontecia naquela época? Nós tínhamos o apóstolo João. O apóstolo João... O senhor como padre e professor, porque o senhor é professor também. Sim. Então, o senhor ensina na sala de aula que não é verdade a autoria paulina de alguns textos que Paulo diz que é ele que escreveu? Sim. Que na Bíblia, quer dizer? Você diz que não é verdade aquilo lá. Que não foi Paulo que escreveu. Então não é verdade o que está escrito. Não. Paulo, não sei o que, tal. Não, ali tem a assinatura dele, como tem a assinatura em Apocalipse de João, e não foi João que escreveu. Mas em Timóteo, Paulo fala, eu que escrevo essa epístola. Sim, mas aí... Não era verdade? Veja bem, existe a escola paulina. Vou te dar um exemplo mais moderno. Você vai, por exemplo, em Congonhas do Campo. Tem uma porção de imagens lá, em Congonhas do Campo, com a assinatura de Aleijadinho, não foi Aleijadinho que fez, foram os alunos dele. Só que ele colocou o nome dele para dar crédito, para dar credibilidade. Então existe a escola de Paulo. Se a escola de Paulo, é Paulo. Se a escola de João, é a escola joanina. Tem autoridade de João. Naquela época era assim, hoje não. Hoje o professor está num colégio e se ele assina um documento é ele que está assinando, não é a escola que está assinando. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, não é a igreja católica que está falando, é o padre Cleodon que está falando. Lá, o senhor citou Filemão, Paulo escreve lá, eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, não sei o que lá. Então não é verdade isso, é mentira. Não é que seja mentira, é a não, escola de Paulo. A escola de Paulo que escreveu não foi de próprio punho de Paulo. Mas lá ele diz, eu, Paulo, de meu próprio punho estou escrevendo. Não, Filemão é uma proto-paulina. Eu estou falando de Trito-paulina, e a Trito-paulina que eu citei é 1º, 2º Timóteo Ainda e bem que eu não tô Tito. nesse debate, vale, senhor. E esse é um outro debate. É um outro debate também. É que eu estou jogando muita coisa aqui, mas tá ligado com a gente tá trabalhando com questões de alta crítica. E eu estou trazendo a opinião de academia, entendeu? Que não é um consenso. Eu conheço. Academia de Stuttgart. Não é o consenso da Assembleia de Deus que não estuda academicamente. Não, peraí, só um minutinho. Stuttgart não se posicionou. Stuttgart nunca se posicionou. École Biblique, aí concordo, Instituto Bíblico. Mas não é que a Stuttgart, ou que toda a academia se posicionou dogmaticamente, ou mesmo que todos os eruditos concordem, com essas suas mas posições. É que estão dominando a opinião das academias hoje. Então, entendeu? A questão de verdade... É verdade que o homem veio do macaco? Não é verdade, mas Peraí, quando for minha vez de falar, aí alguém me dá um toque? Não, desculpa, fale. É assim, primeiro, não existe consenso acadêmico a respeito dessas coisas. A gente tem eruditos, estudiosos, como o senhor falou, que são liberais e que pensam exatamente tudo isso que o senhor falou. Existem eruditos, estudiosos, igualmente estudiosos. Não é que eles não foram para a universidade. Estudiosos de boas universidades, as melhores, inclusive. Quais são os maiores centros de saber hoje do planeta Terra? Universidade de Oxford, Universidade de Harvard, Universidade de Princeton, Yale, e etc. Pois bem, essas universidades, diferente do que existe aqui no Brasil, aqui não tem curso de teologia nas principais universidades, mas lá tem no Hemisfério Norte. Elas têm cursos de teologia e você vai encontrar estudiosos conservadores que são inclusive catedráticos, são professores que ocupam a cátedra de, por exemplo, de filosofia da religião, de estudos da língua grega, estudos do Novo Testamento e assim por diante, e dentro de cursos de teologia e que defendem uma posição, alguns deles, vários deles, defendem uma postura conservadora. O que é a postura conservadora? É a postura que o pastor César, que eu também defendo, é a posição evangélica de modo geral. A posição liberal, escola alemã, escola de Tübingen, que é representada nesse momento pelo nosso amado padre Cleodon, que está aqui presente entre nós. Frankfurt. São correntes diferentes de pensamento, mas não existe um consenso. Não dá pra gente ganhar no tapetão ou no blefe e dizer assim, olha, todos os teólogos pensam desse jeito. Por exemplo, a questão da hierarquia. A gente lê em Lucas Atos, por exemplo, que já existia presbítero, já existia bispo, já existia etc. A gente encontra, o pastor César estava mencionando, a carta aos Romanos, etc. Então aquilo que é chamado de proto-paulino também tem estrutura, então existe sempre réplica. Aí a gente vai repetir os nossos
queridos ouvintes, para os periódicos acadêmicos, onde vocês vão encontrar todas essas discussões, que não estão encerradas. Não existe um ponto final, ou ninguém bate um martelo até hoje para dizer, tem que ser desse jeito que a gente vai ler. Mas esse não é o nosso debate. O nosso debate hoje é principalmente a respeito desses 7 livros a mais. No caso desses 7 livros a mais, pessoal, em um certo momento, o padre Dr. Cleudon, aqui presente, ele falou assim, olha, ele parece que está querendo ser mais católico do que eu. É o seguinte, de jeito nenhum, não estou querendo ensinar o Padre Nosso pro vigário, não é minha intenção. Não, mas eu não falei como crítica, não, achei legal. Mas a gente está tentando definir por que esses livros não deveriam ser colocados como palavra de Deus pela Igreja Romana. Por que não? Porque a Igreja Romana tem a pretensão de ser igreja católica, Sim. de ser uma igreja universal. Mas aquilo que é a fé, aquilo que é o depósito da fé católico, não afirma dogmaticamente, até 1546, não afirma dogmaticamente que esses livros são palavra de Deus, que eles são cânon. Agora, além disso, a gente tem que considerar que durante o primeiro milênio todo, não havia um cânon que dizia assim, todos esses deuterocanônicos, esses apócrifos, são palavra de Deus. A gente encontra gigantes dentro da igreja cristã, do primeiro milênio, tanto da igreja ocidental quanto da igreja oriental, que defendiam cânones diferentes, Sim. e inclusive um cânon de 22 livros para o Antigo Testamento, que é o cânon judaico, que é os de 39 Sim. livros da Bíblia evangélica. Então não havia um consenso. Se não havia um consenso, então isso não é um ensino que preenche aqueles requisitos que São Vicente de Lerran disse, que define aquilo que é a fé católica. A fé católica é aquilo que em todo o tempo a igreja ensinou em todos os lugares. E não, os apócrifos não foram ensinados em todos os lugares, em todo o tempo. Isso, eu acho que restou evidente. Ok. Como o professor falou, não houve um consenso. O consenso começou no Concílio de Trento, 1400 e pouco. 1500 e pouco. A partir de 1500 e pouco, a Igreja Católica bate o martelo e diz, gente, para nós é sagrado, pronto, acabou. Então, quem é católico vai considerar sagrado. Quem não é católico, Deus abençoe. Né? De 500 anos para cá, mais ou menos. Agora, até 1500 e pouco, 1546, por aí, não havia consenso. Então, uns consideravam sagrados, outros não. Países consideravam sagrados, outros não. Tem santos que consideravam os 7 livros sagrados, inclusive o pastor de Hermas. Eles ficaram arrasados porque o pastor de Hermas não entrou, o de Darré não entrou, e outros livros que não entraram na Bíblia. Mas a igreja bateu o martelo e eles respeitaram. Entendeu? Considerações finais nesse tema aí. Muito obrigado por ter aceitado me substituir. Desculpe, viu, professor? Eu sou meio descendente de italiano, então às vezes eu fico meio excitado. Mas tá bom. Então, desculpe se eu fui em algum momento excitado. Foi um prazer enorme, né, debater, aprendi muita coisa. E o senhor tem realmente um baú de muito conhecimento. Um prazer muito grande estar com o pastor César também. Amém. Que alegria estar aqui com vocês. Lúcia. Bom, primeiro, a recíproca é verdadeiríssima. Foi um prazer e um privilégio muito grande estar à mesa com o professor, padre, doutor Cleudon, um homem de uma inteligência muito grande e também de uma humildade, respeito. Foi um debate fantástico. Minhas considerações finais. Sem dúvida, nós cristãos acreditamos que Jesus deu muita autoridade para os apóstolos. E os apóstolos escolheram bispos a quem eles conferiram também muita autoridade. Muita autoridade. Muitas vezes nós, evangélicos, deixamos de perceber essa autoridade que foi dada à igreja cristã. Nós temos muita autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo e muitas vezes nós não, como diria o Soares, a gente não toma posse da bênção. Às vezes falta um pouquinho de fé. Mas tem uma autoridade que a gente não recebeu, até onde eu saiba. A gente não tem autoridade para mudar os atos de Deus na história do passado. Como assim? Veja, se o bispo de Roma, que a gente pode chamar de papa, ou não, mas se o bispo de Roma, o bispo de Roma, ele decide que Maria foi assunta aos céus, que ela foi concebida sem pecado, e ele proclama isso ex cátedra, proclama de forma infalível, com a autoridade dele. Vira doutrina. Vira doutrina, todo mundo que é católico romano tem que aceitar e pronto, porque é doutrina. Mas isso não muda o que aconteceu na história. O Papa, nem o Papa tem autoridade, por mais que os bispos tenham recebido autoridade, ele não tem autoridade para mudar aquilo que aconteceu no passado, aquilo que Deus fez ou deixou de fazer no passado. Do mesmo jeito, se Deus inspirou certos escritos, ele inspirou certos profetas do passado, ele inspirou. Independentemente de se a igreja concorda ou não concorda, se o Papa concorda ou não concorda, se a igreja tal ou a denominação tal discorda, ou Deus inspirou, ou Deus deixou de inspirar. Não é uma decisão da igreja que vai mudar o fato lá no passado, de se Deus revelou a sua palavra de forma infalível, inspirada para aqueles profetas, ou deixou de revelar. A Bíblia Sagrada diz, toda escritura inspirada por Deus é proveitosa, e está escrito lá para a gente não ir além do que está escrito. A nossa autoridade final em matéria de fé e de prática é a palavra de Deus e não a palavra do homem.